Eu creio o seguinte, que quando você crê em Cristo Jesus, você quer ser como Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós reduzimos a experiência com Cristo a uma experiência religiosa. E ser Cristo é viver Cristo e viver como Cristo. Então, Cristo Jesus, a palavra de Deus vai dizer como é que Cristo se revela no nosso tempo presente, como um corpo. Cristo é visto e materializado sempre na coletividade, como corpo de Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo Jesus, naturalmente, não vão querer mais viver sozinhos. Porque Cristo vai reverter a nossa natureza caída. Porque quando nós fomos criados lá em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que nós éramos um coletivo, como a Trindade é um coletivo. Então, o que fez com que a gente saísse dessa consciência coletiva do nós para viver a individualização do eu foi o fato de ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal e queremos viver a autonomia e vivemos sozinhos com o eu nos bastando. Então, a partir dali, sempre a questão é como eu mantenho a minha individualidade e sujeito os outros à minha individualidade. Agora, quando Cristo vem, Cristo vai reverter essa natureza caída do individualismo e voltar à consciência do compartilhamento coletivo. Por isso que a teologia da mesa, a mesa vai ser muito importante. Inclusive, Cristo, ele vai oferecer seu corpo e o seu sangue, porque isso fazia toda lógica para o conceito de natureza sacrificial. Porque ao longo da Bíblia toda, Deus está preparando uma mesa e serve Jesus Cristo, serve um cordeiro, para que a gente coma do corpo, do sangue dele, e ao comer do corpo e do sangue, a gente também se torne um sacrifício. A gente mude a nossa natureza individual e a gente passa a ter uma natureza coletiva de sacrifício, de se doar ao outro. Então, é possível a pessoa crer em Cristo Jesus verdadeiramente e continuar com uma natureza anterior? Não. Porque quando a pessoa crê em Cristo Jesus, a mente, o coração, a natureza, ela muda, ela crê num Deus coletivo, numa trindade una, e ela passa também a querer ser um coletivo com as pessoas que também confessam essa mesma fé. E isso é um ponto, assim, às vezes até um pouco confuso, porque é muito difícil se livrar da sua individualidade nesse sentido. Uhum. Mas o evangelho que a gente lê, a forma como a gente lê, é o evangelho do pão nosso e do Pai Nosso. Uhum. Né? Não é do meu pão e do meu pai. Então, não sou eu no centro mais, né? Então, agora a gente entende que a manifestação de Jesus é percebida em dois ou mais, né? E não mais na sua individualidade, não mais em você e em como você pensa. E esse talvez seja o desafio que vai formando a gente, né? Porque não é só pelo prazer de estar em companhia, mas é o que aquilo vai proporcionar de transformação para você. Eu andando com os meninos, eu aprendo demais com eles, andando com o Ito, eu aprendo demais também. Então, a gente está sempre numa troca. Exato. Né? Eu não acredito em relações unilaterais. A gente estava conversando esses dias, inclusive, sobre isso. Eu não acredito em relações unilaterais. Sei lá, eu tô aqui e eu só subo e sou eu só. Então a minha dor sempre vai ser maior, o meu problema sempre é o maior, você tem que me atender sempre na hora que eu te chamo. E é sempre assim. Eu não acredito em relações unilaterais. Então você pode ser o líder espiritual de alguém, você pode ser o pastor de alguém, mas sempre tem uma relação de mão dupla. Você sempre está oferecendo e recebendo. E isso, para mim, é a beleza da relação, e é ali que Jesus é percebido. Né? Jesus é percebido quando a gente senta aqui para conversar, e eu estou prestando atenção no que você está falando, e, puxa, é maravilhoso isso para mim. Mas o fato da gente estar junto, o fato da gente tomar uma água junto, tomar um refrigerante junto, conversar, falar às vezes de coisas aleatórias, então Deus é percebido ali. As nossas vulnerabilidades são expostas, né? O nosso coração é posto na mesa, e a gente começa a entender agora que nós não estamos mais sozinhos. Né? É o pão nosso e o Pai Nosso. E eu acrescentaria mais uma coisa da oração do Pai Nosso, que é o perdão nosso. Porque é o Pai Nosso, Pão Nosso, e perdoa as nossas dívidas.
Por quê? Porque quando a gente se vê como um, eu não vejo somente as suas virtudes que podem acrescer as minhas debilidades. Eu também começo a ver quais são as minhas virtudes que podem abençoar as suas debilidades. Porque o pecado seu, nós, agora como um, eu entendo que é nosso. Não é o seu problema mais. É a nossa responsabilidade. Então, quando a gente passa a ter uma consciência de Cristo e passando a entender verdadeiramente o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, a gente passa a viver uma outra dinâmica de relacionamento. Não é um relacionamento onde eu olho para você entendendo o que você pode acrescer a mim. O grande problema de pessoas que querem ser os desigrejados e pessoas que querem ter uma crítica com relação à igreja é eles não entenderem a sua responsabilidade no corpo. É eles não entenderem que eles são um com o corpo. Se a igreja tem um problema, se aquele lugar tem um problema, o problema não é do outro. O problema é nosso. Nós temos um problema. Nós temos um problema para resolver. E qual que é a minha parte nessa solução? E não qual é a minha parte nesse benefício que eu não estou tendo. Então, eu acho que esse é o grande problema. Então, quando essa pessoa diz que crê em Cristo, a pergunta é, que Cristo? Sim. Não que igreja. É que Cristo é esse que ela crê. E aí até uma questão mercadológica mesmo, né? Porque a gente está estimulando as pessoas a pensarem assim. Como você falou do Ricardo Agreste, comparando igrejas como produtos mesmo, né? Se é um produto, então eu tenho que empenhar para mostrar para você que o meu produto é melhor. É uma briga de Samsung e Apple, sabe? Então eu vou cuidar aqui do meu cenário da igreja, a música vai ser essa, a mensagem vai ser desse jeito, o ar, a poltrona, os arranjos, a forma toda como eu comunico, precisa ser uma boa experiência. Eu preciso te dar uma boa experiência ali com o lugar onde você está frequentando. Sim. E aí a gente vai criando pessoas cada vez mais seletivas, né? Eu não gostei dessa igreja. Por quê? Porque aqui tem problema, então eu vou procurar outra. Ou, poxa, aqui não é do jeito que eu gostaria. O ar aqui é muito frio, ou não tem ar, e por isso fica muito quente. Nós estamos ensinando as pessoas a serem seletivas, porque a gente está oferecendo cada vez mais para elas, sem inseri-las nesse contexto mútuo de relação. Elas vão, consomem e vão embora. Essa é a relação que tem. E se tiver ruim, reclama. Se eu comprar um celular e der problema, eu ligo na hora na Apple. Ligo no suporte, falo, gente, eu comprei um aparelho, paguei caro por isso, e eu quero um suporte bom, eu exijo isso, é um produto. Talvez estejamos criando coisas assim. E isso me faz lembrar Hoje a gente está falando bastante do Ricardo Agreste aqui, né? Ele contou... Um beijo, Ricardo. Nós vamos marcar você aqui nos vídeos. Queremos você aqui. Uma vez ele contou uma história que eu achei muito legal, né? Antigamente, quando um casal com filho e eles iam para a igreja, o pastor falava assim, olha, estamos com um problema na escola bíblica dominical, precisamos de um professor. Precisamos que alguém se voluntarie, seja professor das crianças, tal, mais. Aí o casal entrava no carro, ia embora, parava no semáforo, o marido olhava para a esposa e dizia assim, a igreja está com problema, o que a gente vai fazer? Vamos conversar com o pastor, domingo que vem a gente se voluntaria. Hoje em dia, tá lá o casal, vai lá, coloca o filho na escolinha, e aí o pastor fala assim, olha, estamos com problema na escola dominical, precisamos de voluntários. Aí o casal monta no carro, param no semáforo, o cara olha para a esposa e fala assim, olha, a igreja está com um problema, vamos escolher outra. É isso aí. Vamos escolher outra. Então, é isso mesmo. Isso é uma relação produto-consumidor. Exato. Não é uma relação de discípulo de Cristo. Então, você que fez essa pergunta pra gente, se você está enxergando esse cenário e quer sair dele, quer se ausentar disso, isso é o que vai formar a gente, é isso que está formando a gente, essa relação. Se a igreja tem um problema, nós temos um problema. Se a igreja está bem, nós estamos bem. Se uma parte do teu corpo está adoecida, o teu corpo está em risco. Né? Então, é assumir realmente a responsabilidade. Acho que não tem outra palavra, é assumir a responsabilidade mesmo e se dispor. E ver como se materializa as virtudes de Cristo naquele lugar e nessa responsabilidade, né? Porque não é materializar a sua vontade, materializar a sua opinião,
é materializar de fato as virtudes de Cristo.